Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Glória ao nome do nosso Deus pela oportunidade de estar nessa noite de hoje aqui. Cumprimento aqueles também que nos assistem por meio da internet, por meio das redes sociais. E queria, nessa noite de hoje, antes de fazer a leitura do texto bíblico propriamente, eu queria orar com os irmãos. Queria que nós fôssemos à presença do nosso Deus. Curvemos nossa fronte, irmãos, e oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Rei da Glória, poderoso, eterno Senhor, estamos aqui, Deus, diante da Tua presença. E estamos aqui, ó Deus eterno, reunidos como Teu povo em adoração solene e pública. E como é bom, Senhor, poder saborear a Tua presença. Como é bom, Senhor, degustar as iguarias dos céus. E estar aqui, ó Deus, junto com os nossos irmãos, para poder celebrar o Teu glorioso e eterno nome, Tu que és inefável, poderoso, sublime, Deus, ó Pai, ao qual não há igual. Tu és o único nos céus e sobre a terra, Tu és aquele, ó Deus, que és a luz, que ilumina todo o homem, luz essa, ó Pai, diante do qual o sol se torna em trevas. Nós queremos, ó Deus, poder louvar o Teu nome, celebrar a grandeza do Teu nome nessa noite de hoje e ter a oportunidade, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, ter a oportunidade, ó Deus, de ouvir a pregação das Escrituras. E o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite de hoje, e suplicamos a Ti no nome de Jesus, é que o Teu povo possa ser abençoado e edificado pela Tua verdade. Desnuda nosso coração e nossa alma diante de Ti, ó Deus. E traz à nossa consciência o real estado dos nossos corações, para ver se verdadeiramente, ó Deus, estamos nos relacionando com o Senhor pelos motivos corretos. Que possamos, ó Deus, colocar a nossa consciência diante do Teu santo tribunal, e que possamos sair daqui convencidos, ó Deus, se porventura não estamos servindo pelos motivos corretos, que o Senhor possa alinhar o nosso coração, mas se servimos ao Senhor pelos motivos corretos, se nos relacionamos contigo pelos motivos corretos, que possamos continuar assim fazendo. Eu oro por aqueles, ó Deus, que nos escutam, por meio da internet, talvez em nosso meio, que até o dia de hoje não reconhece o Teu senhorio, não reconhece que Tu és o único Salvador de pecadores, que o Senhor, ó Deus, quebre corações nessa noite de hoje, com o Teu martelo que esmiuça a penha, que é a Tua palavra, que ela possa esmiuçar os nossos corações e que possamos reconhecer, ó Deus, que Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço em nome de Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Meus queridos irmãos, abram por favor as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, do verso 13 até o verso de número 21. Nós estamos, irmãos, seguindo nossa série de exposições à palavra de Deus. E hoje nós iremos nos debruçar nesse bloco de texto aí do verso 13 ao verso 21. Iremos falar sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Seguindo aí na sequência da nossa exposição bíblica. Você que está com a Bíblia, por favor, abra nessa passagem. Diz assim o texto bíblico, irmãos. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães
e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Só até aqui, irmãos. Meus irmãos, domingo passado nós pensamos um pouco sobre a morte de João Batista, que é o texto anterior a esse que nós lemos. Nós sabemos que João Batista, por causa da pregação, por causa do confronto que ele fez ao rei Herodes naquela época, ele pagou um preço muito caro. Ele preferiu perder a cabeça do que perder sua honra. E foi o que aconteceu. A mulher de Herodes naquela época, que era a esposa do seu irmão Felipe, pediu a cabeça de João Batista logo após a dança da sua filha Salomé, diante daquele rei terrível. E, meus irmãos, após a morte de João Batista, os discípulos levaram essa notícia a Jesus. O verso de número 13 que nós lemos vai dizer o seguinte: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Após saber do incidente da morte de João Batista, Jesus se retira daquele lugar. Aquele lugar provavelmente era os domínios do rei Herodes. Então Jesus se afasta daquele lugar, provavelmente para preservar também a sua vida. Nós sabemos que Jesus iria morrer, mas aquele não era o momento propício para isso. Portanto, ao deixar aquele local e ir para o outro, ele estava ali saindo dos domínios territoriais de Herodes, que havia naquele momento executado João Batista, o seu primo. Portanto, Jesus sai daquela região onde ele se encontrava e vai para um lugar deserto. E uma grande multidão estava ao redor de Jesus. Multidão essa talvez composta de 15 a 20 mil pessoas, ou seja, era muita gente que estava ao redor de Jesus. E aquela multidão era atraída justamente por causa dos milagres, dos sinais e dos prodígios que Jesus Cristo ele havia realizado. Portanto, Jesus atraía uma multidão de pessoas. Onde ele estava, tinha uma grande multidão. A agenda de Jesus era uma agenda superlotada. Portanto, as demandas de Cristo eram muito grandes. Era muita gente, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas com algum problema. E elas viam em Jesus uma oportunidade de resolver os seus problemas temporais. Por isso, onde Jesus se encontrava, sempre estava ao redor dele uma grande multidão. O verso 14 vai dizer o seguinte: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Ao olhar para aquela multidão, Jesus teve compaixão, porque naquela multidão tinha muitas pessoas doentes, e doentes de vários tipos de doenças e de enfermidades. E movido de íntima compaixão, ele curou os enfermos. A ideia de íntima compaixão aqui é que Jesus sofreu com aqueles que estavam sofrendo. É como se Jesus estivesse sentindo a dor daqueles que estavam sofrendo. E movido de íntima compaixão, ele cura os enfermos. Jesus não fez isso somente neste momento. Houve outras circunstâncias também, que movido por compaixão, Jesus curou pessoas. Meus irmãos, essa passagem bíblica ensina muita coisa para nós. Jesus, sendo filho de Deus, o Deus encarnado, ele sentia compaixão daqueles que sofriam. E é necessário também que os seus discípulos, os seus seguidores, sigam os mesmos passos de Jesus. Eu falei isso hoje pela manhã. Quantas vezes pessoas não estão sofrendo diante de nós, e nós tratamos o sofrimento dessas pessoas com indiferença. Jesus, ele nunca foi indiferente ao sofrimento humano. Jesus, ele nunca foi indiferente à dor alheia. Pelo contrário, ele sentia compaixão daqueles que sofriam. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, também devemos sentir compaixão, devemos sentir misericórdia daqueles que estão padecendo e sofrendo diante de nós. Nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ser apáticos, nós não podemos fazer vista grossa ao sofrimento alheio, mas nós devemos também ter o nosso coração movido por compaixão. Portanto, o que Jesus sente aqui não é uma mera compaixão, mas é uma íntima compaixão. Ele ficou conduído em todo o seu ser diante daquelas pessoas que estavam sofrendo no meio daquela multidão. E a reação de Jesus
é curar aquelas pessoas. Portanto, Jesus vê as pessoas sofrendo e, à luz do sofrimento das pessoas, Jesus toma uma postura, que é de curar aqueles que estavam padecendo. Portanto, meus irmãos, não basta somente ter compaixão, não basta somente olhar com misericórdia, nós também devemos tomar atitude para aliviar o sofrimento das pessoas. Foi assim que Jesus agiu. Eu digo isso porque diante de nós tem pessoas que estão sofrendo, seja no âmbito espiritual, emocional, físico, e talvez Deus tenha nos dado as condições de ajudar e ser úteis na vida dessas pessoas, e nós devemos agir da mesma forma. É verdade que você não pode levantar um paralítico de uma cadeira de rodas, é verdade que você talvez não tenha os poderes de Jesus, e não possa fazer milagres ali para curar enfermos, mas você pode ser útil na vida de uma pessoa enferma. Já que você não pode levantar um paralítico de uma cadeira de rodas, você pode um dia ir na casa de alguém que é paralítico e fazer os afazeres domésticos para ajudar aquela pessoa e aliviar o sofrimento dela. Então existem formas de nós ajudarmos aqueles que estão sofrendo. Já que nós não temos poderes miraculosos, existem meios ordinários pelos quais pessoas podem ter seus sofrimentos aliviados. Portanto, meus irmãos, no verso 14, Cristo é movido por íntima compaixão e cura os enfermos. E o verso 15 vai dizer: e sendo chegada a tarde, provavelmente ali no pôr do sol, o sol já estava se pondo, os seus discípulos aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão. Meus irmãos, já pensou? Uma multidão de 15 a 20 mil pessoas com fome, sem ter o que comer, naquele deserto, um lugar ermo, onde não tinha uma padaria, não tinha uma quermesse, nada para que eles comprassem alguma coisa para se alimentar. Portanto, os discípulos dizem para Jesus: despede a multidão, para que eles vão às aldeias, os vilarejos, os sítios mais próximos e possam comprar comida para poder se alimentar. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: deem vocês a eles de comer. Os discípulos ficaram perplexos, porque eles não tinham nada para dar àquela multidão. Então Jesus diz aos discípulos: deem vocês a eles de comer. Os discípulos ficam estarrecidos diante daquilo por não terem nada e a multidão ser grande. E sabe o que acontece, irmãos? Verso 16: mas Jesus, porém, lhe disse: não é mister que eles vão, não é necessário que eles vão embora, deem vocês a ele de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Provavelmente trazido por uma criança. Outro evangelista vai dizer que uma criança trouxe 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 15 a 20 mil pessoas? Irmãos, 5 pães e 2 peixes, eu com fome, eu como tudo. Agora imagine uma multidão de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas ao redor de Jesus, famintas. O que era 5 pães e 2 peixes? Absolutamente nada. Então, quando trouxeram a Jesus aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, Jesus orientou que aquelas pessoas se sentassem na relva. E Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e ele olha para os céus, dá graça, parte e dá. E sabe o que acontece? Todos comem e ficam saciados. O que foi que aconteceu aqui, meus irmãos, nesse exato momento? Aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. Eu sei que os teólogos liberais vão dizer que o que aconteceu aqui, na verdade, não foi um milagre extraordinário, mas o que aconteceu aqui foi a partilha. Se houve um milagre aqui, foi o milagre da partilha, e não um milagre sobrenatural. Teólogo liberal é aquele que busca racionalizar os milagres bíblicos. Eles têm uma mente guiada simplesmente pela razão. Portanto, eles fazem uma leitura da Bíblia baseada no racionalismo, numa visão cartesiana. Então eles pegam aquilo que é sobrenatural e tentam trazer uma explicação natural para os milagres. Por exemplo, os teólogos liberais vão dizer que não aconteceu a ressurreição de Cristo. O que aconteceu é que Cristo está vivo por meio da pregação do Evangelho, por meio do querigma. Mas Cristo não ressurgiu fisicamente dos mortos, porque racionalmente isso é impossível de conceber. Quando Cristo andou sobre as águas, os teólogos liberais vão dizer que, na verdade, Cristo não andou sobre as águas. Na verdade, o que aconteceu é que Cristo estava andando num banco de areia no meio da praia, e os discípulos acharam que ele estava andando sobre as águas. Então aqui os teólogos liberais, sabe o que vão dizer? Que na verdade não foi um milagre que aconteceu. Na verdade o que aconteceu aqui foi um milagre da partilha. A multiplicação dos pães é uma metáfora para mostrar que o povo começou a partilhar o que tinha. Portanto, os teólogos liberais vão dizer o seguinte: veja,
Aquela multidão que estava ali ao redor de Jesus, provavelmente, sair de uma distância daquela, as pessoas tinham levado alguma coisa para comer, talvez um pouco de água em alguma jarra, e trazendo pão em alguma bolsa. Portanto, cada um estava com sua comida guardada, escondida, porque eles estavam no imenso deserto. Quando a criança toma a atitude de dar os 5 pães e os 2 peixes, a multidão é comovida. Então, cada um começa a tirar de dentro das suas sacolas as comidas que tinham. Então, um tirou dali um bolo de rolo, outro tirou dali uma broa, um pão, e assim tinha comida para alimentar a multidão. Portanto, não foi um milagre real que aconteceu, mas foi uma partilha que aconteceu ali naquele momento. Irmãos, a prova bíblica de que o que aconteceu aqui foi um milagre, é que os discípulos falaram: Senhor, é 5 pães e 2 peixes, isso não dá para ninguém. Aí Jesus dá graça, parte, e todo mundo come e fica saciado. Meus irmãos, o que aconteceu de fato aqui foi um milagre. E sabe o que é interessante? Se você for ler o verso 19, quando Jesus pega aqueles pães e peixes, ele faz aqui uma sequência, ele abençoa, ele parte e ele dá. O que é que vem à sua memória quando você lê essa sequência? Abençoa, parte e dá. O que é que vem à sua mente? A ceia do Senhor. É a mesma linguagem que é usada para a ceia do Senhor. Os pais da igreja, quando olhavam para esse texto aqui, viam o milagre da multiplicação dos pães como um protótipo da ceia do Senhor, porque a linguagem é idêntica. Abençoa, parte e dá, e todos comem. Não que aqui seja a ceia, mas seria um protótipo da ceia. Então Jesus multiplicou o pão ali no deserto para aquelas pessoas. Esse texto também, irmãos, ele ensina para nós que o que Jesus também está fazendo aqui é recapitulando a história de Israel. Você lembra que quando o povo saiu do Egito, da escravidão que foi para o deserto, por meio de Moisés, aquele povo comeu o quê? Pão do céu, que era o maná. Então vem Jesus aqui, que é maior do que Moisés, em uma espécie de recapitulação, está dando pão àquele povo no deserto. Olha como isso é maravilhoso. Jesus está numa espécie de recapitulação da vida de Moisés, porque Jesus é maior do que Moisés. E como nós sabemos que tudo isso é verdade, a gente não está criando uma história aqui naquilo que o texto não ensina. Quando a gente lê João capítulo 6, João registra o mesmo milagre da multiplicação dos pães. As pessoas comem e elas se saciam. Aí depois vem Jesus e diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida. E como é que nós comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus? No momento da ceia do Senhor. Portanto, Jesus faz um link em João capítulo 6, da multiplicação dos pães com a ceia do Senhor. Porque o único meio pelo qual nós os alimentamos do corpo e do sangue de Cristo é por meio da ceia do Senhor. Jesus confronta duramente aquela multidão, porque aquela multidão não estava interessada em Jesus. Aquela multidão não estava interessada em Cristo. O que aquela multidão queria era ter suas necessidades imediatas realizadas e satisfeitas. O povo estava com fome, foi saciado. O povo estava faminto e Cristo alimentou aquela multidão. Portanto, meus irmãos, ninguém queria deixar Jesus. Jesus estava dando Bolsa Família para o povo ali no deserto, então a multidão estava ali ao redor dele. Tem pão, tem peixe, tudo multiplicando. A gente não está trabalhando para ter nada disso, então vamos seguir esse homem. Você escandalizou com Bolsa Família, né? Estou tentando... Irmão, se você tem um homem que está multiplicando pães, que está multiplicando peixe, você não vai deixar esse homem. Só que a prova que aquelas pessoas não estavam seguindo Jesus, por causa de Jesus, mas sim por causa dos milagres de Jesus, é João capítulo 6, que é o texto paralelo. Quando Jesus olhou para aquela multidão que estava saciada e disse: vocês agora vão ter que se alimentar de mim. Quem não come da minha carne e bebe do meu sangue não tem vida. O que foi que o povo fez? Acabou o pão, a padaria fechou, agora vocês vão ter que se alimentar de mim. O povo fez o quê? Foi embora, começou a sair de um por um, abandonaram Jesus. E Jesus olha para os discípulos dele e diz: vocês também não querem ir não? E Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Enquanto Jesus está satisfazendo as necessidades daquelas pessoas, elas estão dizendo: Jesus é o cara, é o Filho de Deus, é o Messias. Quando Jesus diz: olha, acabou o pão, fechou a padaria, agora vocês vão ter que se alimentar de mim, o pão vivo que desceu dos céus, o povo diz: dura esse discurso, e começa a ir embora.
Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Que aquelas pessoas não estavam interessadas em Jesus. Aquelas pessoas não estavam interessadas em discipulado, em seguir o Mestre. Aquelas pessoas queriam que suas necessidades imediatas fossem satisfeitas. Ou seja, aquelas pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus uma espécie de posto de piranga. O que eu estou precisando tem aqui. Mas eles não queriam se relacionar realmente com Jesus. Jesus era um quebra-galho daquelas pessoas para satisfazer suas necessidades imediatas, mas elas não queriam compromisso com Cristo. Irmãos, isso é um retrato do evangelicalismo moderno. O que nós estamos vendo nessa passagem, fazendo paralelo com João 6, é um retrato do evangelicalismo moderno. As pessoas não estão preocupadas com Cristo, elas estão preocupadas com aquilo que Cristo pode fazer por elas. Elas não amam o Deus que abençoa, elas amam as bênçãos de Deus. Elas querem o pão que perece e rejeitam o pão que permanece. Olhe para o evangelicalismo moderno, para a realidade que nós vivemos em nosso país, se não é assim. As igrejas abarrotadas e as pessoas não estão interessadas em Jesus, elas querem alguma coisa de Cristo. Irmãos, eu não estou aqui minimizando o sofrimento das pessoas. A maioria das pessoas que entram dentro de uma igreja, elas entram porque elas querem resolver algum problema pessoal. É, por exemplo, uma mãe que está com o filho nas drogas e acha que se for para a igreja, Cristo vai tirar o filho dela das drogas. É alguém que perdeu o emprego e acha que se for para uma igreja, chamar a sua atenção e lhe perguntar: qual a razão pela qual você serve a Cristo? Qual a razão pela qual você se relaciona com Cristo? Será que o seu relacionamento com Cristo é um relacionamento utilitarista? Será que você se relaciona com Cristo como um consumista? Que Cristo tem que satisfazer todas as suas necessidades imediatas, e se Ele não satisfazer, o que é que você vai fazer? Irmãos, essa multidão que estava ao redor de Cristo, eles foram saciados. O verso 20 vai dizer: e comeram todos e saciaram-se, e ainda sobraram pedaços que sobejaram, 12 alcofas ou 12 cestos sobraram de pães. Por que 12 cestos? Porque cada discípulo ficou com um, pelo menos era 12 que tinha aqui. Então cada discípulo ficou com um para dar prosseguimento na alimentação posterior daquelas pessoas. E o texto diz que os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, era muita gente. Coloque aí 15, 20 mil pessoas, dependendo do tamanho do menino, com mais do que um homem. Então era muita gente para saciar. Irmãos, eu queria nessa noite de hoje considerar com vocês 3 coisas nessa passagem bíblica. A primeira coisa que eu queria considerar com vocês, e que eu já acabei introduzindo o que eu queria falar agora, é que nós precisamos aprender algumas lições para a nossa vida. A primeira delas é que os milagres de Deus apontam para Deus e não são um fim em si mesmo. Deus é maior do que seus feitos. Nós precisamos entender isso. Os milagres de Deus não são um fim em si mesmo. Eles apontam para Deus, porque Deus é maior do que seus feitos. Eu queria nesse momento chamar a sua atenção. Nós amamos quando somos abençoados por Deus. É muito bom quando Deus supre nossas necessidades. É muito bom quando Deus supre as nossas carências. Quando Deus faz um milagre em nossa vida, isso é maravilhoso. Mas eu queria dizer para você que os milagres não são um fim em si mesmo. Milagre é meio. O fim sempre é Deus. Irmãos, Deus quando fez milagre, Ele nunca quis levar os homens para o milagre. O propósito dos milagres é levar o homem a Deus. É que o homem olhe para o milagre e enxergue o Senhor, e não fique com os olhos fitos no milagre. Milagre é meio, Deus é o fim. Portanto, nessa noite de hoje eu queria chamar a sua atenção. É muito maravilhoso quando Deus nos abençoa, mas as bênçãos de Deus são meios e não fins. Eu queria que você olhasse para além da bênção, porque a bênção pode ser um concorrente de Deus no seu coração. E nós devemos aqui fazer essa separação, porque Deus é maior do que os milagres que Ele realiza. Deus, Ele é maior do que seus feitos. Nós ficamos deslumbrados diante de um milagre como a multiplicação dos pães, e nós pensamos: como foi que isso aconteceu? Que coisa extraordinária!
Se você acha que é extraordinário o milagre da multiplicação dos pães, mais extraordinário ainda é quem fez o milagre. Se você acha que é glorioso ver 5 pães e 2 peixes matar a fome de milhares de pessoas, imagine quão glorioso é quem fez isso. Nós ficamos deslumbrados com a criação de Deus, com o céu, com a terra, com tudo que nossos olhos enxergam. Imagina quem criou tudo isso. Imagina quem fez tudo isso. A simetria do nosso Deus é mais bela, mais gloriosa do que tudo que foi criado. Portanto, nessa noite de hoje, eu queria que o milagre levasse você para Deus, e não que o milagre tirasse seus olhos de Deus, porque foi o que aconteceu aqui, irmãos. As pessoas tiveram suas necessidades satisfeitas, viram o milagre, mas não queriam compromisso nenhum com Cristo. Elas queriam resolver seus problemas. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, com uma mente de consumista dentro da igreja. Nós achamos que a igreja é um local onde nós temos que ter nossas necessidades imediatas realizadas. Irmãos, Cristo não é o seu posto de piranga, para você ir a Ele somente quando está precisando de alguma coisa. Cristo é o seu Senhor. Deus é maior do que seus feitos. Me deixa ainda falar algo sobre isso para você. Nós ficamos maravilhados, irmãos, quando nós vemos o morto ressuscitar. O morto ressuscitar é coisa extraordinária. Que se isso acontecesse, ninguém ficava dentro de um velório, porque é algo extraordinário, a nossa mente não consegue conceber. Entretanto, o Senhor é maior do que aquele feito. Nós precisamos entender que a pessoa de Deus é muito maior do que os feitos desse Deus. Por exemplo, não se escandalize nisso que eu vou falar, mas a pessoa de Cristo é maior que suas obras. Cristo fez muitas obras extraordinárias, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Talvez a grande obra gloriosa de Cristo foi a redenção. Foi Ele morrer na cruz do Calvário por nós. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Cristo é maior do que sua obra na cruz. Isso causa escândalo em você? Cristo é maior do que sua obra na cruz. Porque a obra na cruz só é gloriosa, não por causa da obra na cruz, mas por causa de quem morreu. Por exemplo, se o diácono Ezequiel morresse na cruz, seria uma obra gloriosa? Ferrou com a vida dele. Não tem glória nenhuma nisso. Se o diácono de Jaci morresse na cruz, seria uma coisa seria algo glorioso? Não, irmão. A gente nem ia lembrar dele mais depois de um tempo. Mas o que faz com que a obra da cruz seja gloriosa é quem morreu ali. Não é o que foi feito, mas por quem foi feito. Portanto, o que torna a obra da cruz gloriosa é quem morreu ali. E quem morreu ali foi o Salvador. Por isso eu queria dizer para você nessa noite de hoje o seguinte: tome muito cuidado. Às vezes nós pedimos tantas bênçãos a Deus, quero um bom emprego, Senhor, quero um bom casamento, queria um filho educado, coisas desse tipo. Irmãos, isso são coisas desejáveis, são coisas boas. E quando Deus nos dá isso, nós nos alegramos. Mas nós temos que tomar cuidado. Tudo isso tem que apontar para Deus. Se o milagre não aponta para Deus, irmãos, você perdeu totalmente o foco do propósito do milagre. Cristo não realizou milagre simplesmente para satisfazer a necessidade de pessoas. Também, mas não só isso. Cristo realizou milagres para mostrar quem Ele era. Então os milagres que Cristo realizara, era justamente para as pessoas olharem para o milagre, ver aquele feito extraordinário e olhar para Cristo. Mas o que aconteceu? Elas não olharam para Cristo. Elas continuaram olhando para aquele milagre e perderam Cristo de vista. Portanto, eu queria nessa noite de hoje dizer uma coisa para você. Qual a sua razão de você estar aqui? Eu gosto de falar o que eu vou dizer agora. Se Cristo não te desse mais nada nessa vida,
você continuaria amando Ele? Se você perdisse um emprego e que você continuasse desempregado, pedisse uma cura e continuasse doente, pedisse um alívio e continuasse sofrendo, você continuaria amando a Cristo? Ou você quer Cristo só para resolver seus problemas imediatos? Ou você quer um quebra-galho gospel? Cristo não é seu motoboy, para você ligar para Ele quando precisa de alguma coisa. Cristo é o nosso Redentor, é o Senhor da nossa vida. E quando Ele não nos dá o que nós pedimos, é porque Ele tem algo maior para nos dar. É mesmo, pastor? É. Então significa, pastor, se eu orar por um emprego e Ele não me dá, é porque Ele vai me dar um emprego maior? Se eu orar por uma cura e Ele não me curar, é porque Ele vai fazer uma cura maior? Não, Ele vai dar algo maior ainda do que isso. E só existe algo maior do que a cura, maior do que o emprego, maior do que as nossas petições mesquinhas. É Cristo Jesus. Quando você pede algo a Cristo e Ele não lhe dá, é porque Ele quer lhe dar algo maior. E o que é algo maior? Ele mesmo. Ele mesmo é o algo maior. Lembra que quando Ele multiplicou o pão, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer desse pão tem vida. Segunda lição que nós aprendemos com Cristo aqui, irmãos, e ela é muito preciosa, mais uma vez. Nós não podemos ser indiferentes com a dor e com o sofrimento daqueles que estão diante de nós. Cristo não foi indiferente com aqueles que sofrem, mas Ele multiplicou pães. Ele aliviou as necessidades daquelas pessoas. Cristo não estava preocupado com a razão daquelas pessoas estarem ali, entre aspas. Ele viu fome, Ele deu a comida. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Por que Cristo, Ele multiplica pães para aquelas pessoas famintas comerem, e Ele não transformou uma pedra em pão para Ele comer no deserto, se Ele também estava com fome? Você já parou para pensar nisso? Você lembra quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto? E o diabo disse: transforma essas pedras em pães. Quem transforma água em vinho, transforma pedra em pão. Então o diabo disse: transforma as pedras em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mas aquelas pessoas ao redor dele teve necessidade, e Ele multiplicou os pães. Por que Ele não fez isso consigo e Ele fez com a multidão? Cristo nunca usou seus poderes para a sua autopromoção e para a sua autorrealização pessoal. O que Cristo recebeu do Pai sempre foi dado em benefício do outro. Cristo, Ele cumpriu bem nisso que eu estou falando, aquela excelente frase, que a árvore não come seu próprio fruto. Cristo transformar a pedra em pão para saciar a sua necessidade, naquelas circunstâncias era um pecado. Mas não multiplicar os pães para saciar os outros que estavam do lado dele. O que isso ensina para nós, irmãos? Deus colocou pessoas sofrendo diante de nós. Pessoas que talvez precisem de um socorro nosso. Mas o que é que a gente pensa? A farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós sempre estamos com os olhos voltados para nós e tratamos com indiferença aqueles que sofrem diante de nós. Mas Cristo foi o contrário. Ele teve os olhos fora de si e teve os olhos voltados para aqueles que estavam ao redor dele. Eu queria nessa noite de hoje que você entendesse uma coisa. Quantas pessoas sofrem diante de você e você faz vista grossa? Sabe por quê? Porque no fim das contas, quando nós estamos sofrendo, nós queremos amparo. Quando nós estamos angustiados, nós queremos conselho. Quando nós estamos padecendo, nós queremos alguém que estenda as mãos. Mas tem muita gente nessas circunstâncias diante de nós e nós não agimos como deveria. Cristo não usou seu poder de Deus para fazer pão, para saciar a sua necessidade. Mas Ele usou seu poder para multiplicar pão, para saciar a necessidade do outro. E por fim, meus irmãos, o homem tem necessidades espirituais que só o pão vivo que desceu dos céus pode satisfazer. A maior necessidade que o homem tem, meus irmãos, é espiritual. A maior necessidade que o homem tem é de Cristo.
Eu queria dizer uma coisa para você nessa noite de hoje que está aqui. Talvez você ache que sua maior necessidade é de um emprego, é de um casamento, é de uma cura, é de alívio de uma dor. Mas a nossa maior necessidade é de um Salvador. A nossa maior necessidade é de Cristo. O incrédulo que muitas vezes adentra um lugar como esse, ele vem para cá e não se dá conta da sua real necessidade. E a sua real necessidade é do pão vivo que desceu dos céus. Irmãos, mais do que nos dar pão, Cristo quer nos dar Ele mesmo para nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós estamos numa saga correndo atrás do pão que perece e rejeitando o pão que permanece. Nós estamos numa saga atrás do pão de trigo e rejeitando o pão que do céu desceu para dar vida ao mundo. Somente Cristo pode satisfazer as reais necessidades do nosso coração. Aquelas pessoas comeram o pão que perece, mas perderam de vista o pão que permanece. Elas comeram o pão de trigo e perderam o pão do céu. Nessa noite de hoje eu queria dizer para você que a sua maior necessidade aqui é do pão dos céus. A sua maior necessidade aqui é de Cristo, o pão vivo que desceu dos céus para dar vida ao mundo. Quem dele se alimentar tem vida. Irineu de Lyon, que foi um pai da igreja, ele dizia o seguinte, que Cristo é o alimento da imortalidade. Somente Ele verdadeiramente, irmãos, pode dar vida ao mundo. O pão pode te dar vida física, subsistência física, mas somente Cristo pode te dar vida espiritual. Portanto, nessa noite de hoje, aprenda essas três coisas. Os milagres de Deus apontam para Deus, eles não podem ser um fim em si, porque Deus sempre é maior que seus feitos. Segundo, nós não podemos ser indiferentes com aqueles que sofrem diante de nós. Pelo contrário, nós devemos ser instrumentos da providência para aliviar o sofrimento daqueles que Deus colocou diante da nossa vida. E por fim, meus irmãos, o que o homem mais necessita nesse mundo não é de água e nem de pão. O que o homem mais necessita nesse mundo é de um Salvador. Uma multidão de 15 mil pessoas, no fim das contas, em sua maioria esmagadora, não queria compromisso com Cristo. Eles queriam satisfazer suas necessidades imediatas. Aquelas pessoas queriam ter a barriga satisfeita com um pão que perece. E você, nessa noite de hoje, o que é que traz você aqui na igreja? Qual o seu objetivo de vir aqui nessa noite de hoje? Porque você é membro dessa igreja. Qual a sua razão? Por que você se relaciona com Cristo? O que é que você quer? Ah, quer um casamento? Para o teu bem, morra solteiro. Eu queria nessa noite de hoje que você olhasse para as motivações do seu coração e alinhasse ela com os propósitos divinos. Talvez muita gente entrou no nosso meio com as motivações erradas, mas a minha oração é que você saia daqui com as motivações certas. Cristo é maior do que aquilo que você pede a Ele, não tenha dúvida disso. Feche os seus olhos, eu queria orar nessa noite de hoje com você. Senhor nosso Deus e Pai, como não deslumbrar, Senhor, nosso coração diante da majestade do Senhor, em saber, ó Deus, que Tu és maior do que os Teus feitos. Nós ficamos, ó Deus, estarrecidos, quando percebemos, ó Deus, milagres extraordinários que o Teu Filho realizara, Senhor, há 2000 anos atrás. Mas que nessa noite de hoje o Senhor ministre ao coração do Seu povo, que existe algo maior, ó Deus, do que os milagres realizados por Jesus, mas o Jesus que realizou milagres. Ó Deus, como Ele é maravilhoso. Ah Deus, se o Teu povo desejasse Cristo como deseja pão e água. Ah Deus, se o Seu povo desejasse o Redentor como deseja que suas necessidades imediatas sejam satisfeitas. O que nós mais precisamos e necessitamos, ó Deus, nessa vida, é do pão dos céus. Podemos, ó Deus, ser saciados com o pão que perece, mas o pão que perece deve apontar para o pão que permanece. A água que perece deve apontar para Cristo, a fonte das águas vivas, Pai.
Tira os nossos olhos, ó Deus, do pão que perece, das cisternas rotas. Coloca os nossos olhares, ó Deus, no pão vivo que desceu dos céus. Eu oro por pessoas que estão aqui no nosso meio, ó Deus, que muitas vezes adentram um local como esse com as motivações mais escusas no seu coração, querendo, ó Deus, Cristo para resolver seus problemas temporais e imediatos, onde a nossa maior necessidade e carência, ó Deus, não é de resolver nossos problemas temporais, nossa maior carência é de resolver os nossos problemas eternos, Pai. Que nessa noite de hoje o Senhor mude as motivações desses corações, e que eles possam olhar para Jesus Cristo, ó Deus, como um grande tesouro, Pai. Nós podemos desejar uma cura, isso é maravilhoso. Podemos desejar emprego, isso é maravilhoso. Podemos desejar uma família funcional, isso é maravilhoso. Entretanto, ó Deus, tem algo maior do que tudo isso. Tem algo mais glorioso do que isso. E é o Senhor, Pai. Podemos muitas vezes não ter nossa enfermidade curada, a porta de emprego fechada, uma família, ó Deus, envolta em conflitos. Mas podemos ter, ó Deus, verdadeiramente, diante de circunstâncias como essas, ter as necessidades das nossas almas plenamente satisfeitas em Cristo Jesus. Ó, quão glorioso, Deus, é o nosso Salvador, mais doce do que o mel. A sua glória excede a glória dos reis da terra. A sua luz, ó Deus, ofusca o sol. Ah, Deus, comparado ao nosso Redentor, a nossa vida é efêmera, é desprezível comparada à grandeza de quem Ele é. Portanto, ó Deus, que possamos olhar para além dos milagres e enxergar o nosso Redentor. Não deixe, ó Deus, com que as bênçãos do Senhor se tornem concorrentes do Senhor em nosso coração, mas que as bênçãos que o Senhor nos dá possa nos levar para Ti e não nos levar para longe de Ti. Mais uma vez eu oro, ó Deus, e Te agradeço. Abençoe nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém.